Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Quem aqui nunca ouviu falar em números decimais? O tempo inteiro a gente sai pra rua, a gente olha no termômetro, em todo momento a gente está encontrando tão conhecido e tão famoso de todos nós no nosso cotidiano. E não sai daqui, fica até o final, que no final dessa aula, porque você vai ver e vai resolver uma questão que caiu no Enem e cobrava esses conceitos iniciais de números decimais. Se você está chegando hoje, aproveita, já amassa o botão de inscrever-se. Se você já é um velho conhecido nosso, seja bem-vindo, a casa é sua. Já aproveita para deixar o joinha e comentar aí embaixo quais são os temas que você quer ver aqui no nosso canal. Antes de falar sobre números decimais, a gente tem que falar sobre o conceito de frações decimais. Nós estudamos que uma fração tem dois termos, o termo que fica em cima, que é chamado de numerador, e o de baixo, que é o denominador. E existe dentre as frações um tipo especial de fração, que são as frações decimais. São aquelas que têm no denominador uma potência de base 10, por isso o nome decimal. Vamos colocar como exemplos aqui 8 décimos, 92 centésimos, 13 milésimos. E tem um detalhe interessante, toda fração decimal ela pode ser representada de uma outra maneira, de uma maneira mais elegante. E essa maneira a gente dá o nome de número decimal, o nosso famoso número decimal. Nesse tipo de número, a gente tem a vírgula separando a parte inteira da parte decimal. Vamos pegar os exemplos que a gente deu de fração decimal para ver como é que vai ser essa transformação, essa conversão em número decimal. Se eu tiver 8 décimos, isso ficaria escrito dessa maneira. Se a gente tivesse 92 centésimos, isso ficaria escrito dessa maneira. Se a gente tivesse 13 milésimos, teríamos a representação na forma decimal dessa maneira. E aí vem a leitura dos números decimais. Primeiro a gente vai ler a parte inteira, de maneira normal, como a gente está acostumado a ler, e em seguida a parte decimal acompanhada da casa ocupada pelo último dígito da parte decimal. Brunão, não entendi nada. Calma. Vamos ver primeiro como é que se chama cada um desses nomes. Como eu falei para vocês, o que vem à esquerda da vírgula é a nossa parte inteira. Então, essa parte aqui, a gente vai ler o número inteiro que você já conhece. Se for 12, vai ler 12. Se for 1000, vai ler 1000, da maneira como a gente está acostumado. A partir da vírgula para a direita, cada casa tem um nome especial. A primeira casa é a casa dos décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. A terceira casa é a casa dos milésimos. Aí, a partir daqui, a gente vai ter na quarta casa os décimos de milésimos. Aqui a gente vai ter os centésimos de milésimos. A sexta casa será chamada de milionésimos. E depois a gente vai ter o décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo. E lá vai fumaça. Isso segue. Beleza? Um detalhe que o aluno tem muita dúvida, gente de todas as idades, gente que vai estudar para o Enem, gente que vai estudar para o vestibular, prova de ensino médio, tem muita dificuldade, é a transformação de fração decimal em número decimal. Vamos ver como é que a gente realiza esse tipo de situação. Por exemplo, 83 milésimos. A fração decimal, para ser transformada em número decimal, ela vai ter, o numerador vai ser o número decimal. O número que está em cima vai ser o número decimal. Com a quantidade de casas decimais que tiver, a quantidade de zeros do denominador. Se você tem 3 zeros, você vai ter 3 casas decimais. Mas, Brunão, se eu tenho 2 casas aqui, o que eu faço? Você vai preencher com zeros as casas que estiverem faltando para completar o número de zeros que a gente tem no denominador. Portanto, a gente vai ter 0 inteiro e 83 milésimos. Beleza? Já para passar de número decimal para fração decimal, a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, 12 inteiros e 5 centésimos. A gente vai repetir esse número decimal sem a vírgula, ou seja, 1205, sobre o algarismo 1 no denominador, sempre com o algarismo 1, sempre, always. E o número de zeros que vai vir acompanhado do 1, à direita do 1, é a quantidade de casas decimais que a gente tem aqui
após a vírgula. Portanto, 2 zeros. Belezinha? Um detalhe importante é o seguinte conceito. Quando a gente tem dois números decimais, eles não vão se alterar quando acrescentamos ou eliminamos zeros à direita da sua parte decimal. Como assim? Exemplo, 0,102. Se eu quiser escrever isso como 0,1020, mesma coisa, não mudou nada. Se eu quiser incluir mais um zero, acrescentar mais um zero aqui, também não altera em nada. E lá vai fumaça, e assim por diante. Isso aqui vem do fato das frações equivalentes. Quando a gente tem isso aqui transformando em fração, eu tenho 102 sobre 1000. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, eu vou ter uma fração equivalente, que representa a mesma coisa, só que está escrita de maneira diferente. Isso é verificado também na forma de número decimal. Beleza? Outro conceito muito importante sobre números decimais é como a gente faz para localizar esses números numa reta numérica. Isso é algo que pode ser muito precioso para você na resolução de várias questões. Para a gente representar um número decimal numa reta numérica, primeiro a gente tem que desenhar uma reta R qualquer. Lembrando que a reta tem que ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. E nessa reta numérica eu vou representar os números naturais, vários pontos consecutivos que correspondem aos números naturais, começando de zero. Então a gente vai ter ponto zero, ponto referente ao número 0, ponto referente ao número 1, 2, 3, enfim, os números naturais. E aí no exemplo que eu coloquei aqui para a gente analisar, eu peço para localizar o número 3 inteiros e 6 décimos na reta numérica. Como o nome falou, décimos, isso quer dizer que cada intervalo entre dois números inteiros, dois números naturais consecutivos, foi dividido em 10 partes iguais. E para dividir em 10 partes iguais, eu faço 9 traços. Se liga nessa bruxariazinha aí. Não se esqueça disso. Para dividir em 10 partes iguais, eu preciso de 9 traços. Então eu venho com a minha régua e pego esse intervalo. 3 inteiros e 6 décimos está entre 3 e 4. Está entre 3 e 4. Então nesse intervalo aqui, eu vou colocar 9 tracinhos aqui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tracinhos, o que vai me dar 10 espaços. 10 espaços entre o 3 e o 4. E como ele quer o 3 inteiros e 6 décimos, eu vou marcar o sexto traço a partir desse daqui. Esse seria o 3 inteiros e 1 décimo, esse 3 inteiros e 2 décimos. 3 inteiros e 3 décimos, 3 inteiros e 4 décimos, 3 inteiros e 5 décimos. E 3 inteiros e 6 décimos, que era o número que a gente queria localizar na reta numérica. Mas, Brunão, e se ele quisesse 3 inteiros e 65 centésimos? É claro que a gente não ia dividir esse intervalo em 100 partes iguais, porque a gente não teria como fazer isso de maneira correta, precisa. O que você poderia fazer, como eu dei o exemplo de 3 inteiros e 65 centésimos, você poderia perceber que ele está localizado exatamente no meio, entre 3 inteiros e 6 décimos e 3 inteiros e 7 décimos. Fica ali o 3 inteiros e 65 centésimos. Se for um último dígito diferente disso, aí você pode aproximar mais para a casa seguinte ou para a casa anterior. Fica aí de acordo com o exemplo que ele for dar para a gente. Beleza? Outra coisa importante é a gente comparar números decimais. Para a gente comparar números decimais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a parte inteira. Se as partes inteiras forem diferentes, o número que tiver a maior parte inteira, obviamente, é o maior número decimal. Se as partes inteiras forem iguais, aí a gente vai para a parte decimal. O número que tiver o maior algarismo na casa dos décimos é o maior. Se a igualdade continuar, vamos para a casa dos centésimos e vamos olhar para o algarismo que está na casa dos centésimos dos dois. Se tiver algum maior, ele é o maior número. Se persistir a igualdade, você vai até o momento em que o algarismo vai ser maior do que o outro. Se isso não acontecer, é porque os números decimais são iguais. Também é possível que aconteça isso num problema. Eu tenho 15 inteiros e 125 milésimos e 15 inteiros e 13 centésimos. Se a gente for analisar casa a casa, o que a gente vai ter? Partes inteiras iguais. Empate. Algarismo dos décimos, 1, 1. Empate. Vamos para o algarismo dos centésimos. 2, 3. Opa, esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. 3 é maior do que 2. Na casa dos centésimos,
Portanto, 15 inteiros e 13 centésimos é maior do que 15 inteiros e 125 milésimos. Se você preferir, você pode até igualar as casas decimais para ficar mais confortável para comparar. Como esse número tem 3 casas decimais, eu poderia colocar mais um zero, já que a gente viu que acrescentar zero ou eliminar a direita do decimal não altera. E aí você vai ver que 130 milésimos é maior do que 125 milésimos e está resolvida a sua questão. Tranquilo? E aí a questão que eu prometi para vocês do Enem, que cobrava o conceito de números decimais, uma questão que caiu em 2011 e dizia o seguinte: o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões diâmetros iguais a 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetros, 68,02 milímetros, 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de número. Portanto, eu quero ter um pistão que tenha um diâmetro mais próximo de 68 milímetros. Ou seja, eu tenho que pegar as opções, comparar todas essas opções e ver dentre elas qual é a menor, já que todas elas estão acima de 68, perfeito? Então vamos ver. A letra A tem 68 inteiros e 21 centésimos. A letra B tem 68 inteiros e 102 milésimos. A letra C tem 68 inteiros e 2 centésimos. A letra D tem 68 inteiros e 12 milésimos. A letra E, 68 inteiros e 1 milésimo. Para facilitar a nossa vida, vamos usar uma bruxariazinha, vamos igualar todas as casas decimais. Já que o máximo que a gente tem é 3 casas, vou botar um zero aqui nesse, da letra A, e um zero aqui nesse, da letra C. Como a gente pode ver, todas as partes inteiras são iguais ao diâmetro do pistão que o rapaz da oficina queria. E aí agora a gente vai analisar, dentre todos esses números, qual é o menor, porque aí é o mais próximo do diâmetro que ele buscava. Vamos começar pela parte dos décimos. Aqui a gente tem, na casa dos décimos, 0, 0, 0, 1, 2. Então esses dois aqui já estão fora, porque 1 e 2 já são números maiores do que 0, perfeito? Vamos ficar então por enquanto com a letra C, letra D e letra E. Agora a gente vai para a casa dos centésimos e vamos analisar. Aqui a gente tem, na casa dos centésimos, 0, 1 e 2. Opa! 0. Essa casa dos centésimos é ocupada por 0 aqui nesse exemplo. Então, nesse número. Portanto, o número que a gente está buscando é esse aqui, é o mais próximo que a gente tem de 68 inteiros. É 68 inteiros e 1 milésimo. Tem essa opção? Tem. Letra E, de helicóptero. Mete o xão aí, meu nobre. E aí, galera, tranquilo? Conseguiram entender toda essa introdução de números decimais? Como eu falei, isso aqui é a introdução para a gente começar a falar dos decimais. Aí vem as operações com decimais, vem problemas envolvendo decimais, vem muito mais emoção por aí. Não perca, porque tudo isso ainda vai aparecer aqui no nosso canal. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Não esqueça de deixar seu like, compartilha esse vídeo com geral e continue acompanhando a gente, que vem muito mais coisa por aí. Obrigado pela audiência e valeu!